Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é sobre política. Mas calma, não criemos pânico. Não é pra militar, não é pra lacrar, não é pra nada. É só pra expressar uma forma de pensar. Não é para assumir lados, porque eu não tenho lados políticos, eu sou anarquista. Mas mesmo assim eu sou um anarquista que não posso me considerar anarquista, que eu não faço tudo que os anarquistas fazem. Não concordo com tudo que os anarquistas dizem. Mas sou o que o pessoal chama de isentão, né? Não sou nem direita nem esquerda. Aí já tá um certo ponto. Tem algumas pessoas que falam assim: ah, a pessoa falou que não é nem de direita nem de esquerda, eu posso saber que ela é de direita. Você não tá óbvio que a pessoa é um gado manipulado pelo sistema? Pelo fantoche qual ele idolatra? Que ele acha que Lula e Bolsonaro é que dividem as pessoas? Lula e Bolsonaro são fantoches. Tem pessoas muito acima, muito mais poderosas que eles, que usam eles como fantoche para dividir o gado, para manipular. Para o gado não perceber que está sendo dividido e manipulado. Porque se o gado percebe que está sendo dividido e manipulado, acaba a manipulação. Óbvio. E aí tá a questão do vídeo de hoje. Se a gente parar para analisar sem lados, sem emoções envolvidas, analisando apenas os fatos, a gente vai ver que existe uma perseguição política. Por quê? Nenhum outro presidente da história do Brasil, em nenhum caso, nunca aconteceu, desde que foi instalada a democracia, democracia, desde que foi instalada a democracia, nenhum presidente da história nunca aconteceu de ser proibido a presença dele, a participação dele no desfile do 7 de setembro. Nunca aconteceu de ser proibido o presidente postar nas redes sociais dele os vídeos e as fotos do desfile do 7 de setembro. Por quê? O 7 de setembro, as Forças Armadas desfilam para o presidente para celebrar, para marcar, para relembrar a importância da independência, que o Brasil é um país independente, soberano. E o presidente está ali na figura do povo, representando o povo. Porque não tem como reunir todo mundo, né, todos os 200 e tantos milhões de brasileiros, ficarem reunidos para ver o exército passar desfilando, as Forças Armadas desfilando. Então está ali o presidente que representa todo mundo. A figura dele está ali. E aí você para e pensa, por que algum presidente, por que o STF, Supremo Tribunal, os poderosos dos três poderes, quiseram proibir um presidente dele usar essas imagens, dele usar as imagens do presidente ali no desfile do 7 de setembro? Só um presidente foi proibido, não pôde usar a imagem dos desfiles. Porém, esse mesmo presidente é o presidente que é acusado pelo mesmo STF, que proibiu ele de usar as imagens, de ser golpista. Só que a gente pensa, como que um golpista cria uma ata para um golpe? Um golpe tendo uma ata é a mesma coisa de você entrar num banco, abre uma conta no banco, depois que abriu a conta no banco, saca o revólver na cara do cara que abriu a conta no seu o gerente, né? Aponta o revólver na cara do gerente, deposita aí 5 milhões na minha conta. Fazer um golpe com ata é a mesma coisa que isso. Aí você fala, ah, mas tudo bem, é um mongolode, aquele presidente lá que foi proibido de usar as imagens do 7 de setembro pelo STF, que o STF acusa de ser um golpista, ele é um mongolode, ele faria isso, ele faria ata pro golpe, por mais ridículo que fosse isso. Mas a gente lembra do desfile do 7 de setembro? Esse presidente, sabendo que as imagens não poderiam ser distribuídas, ele não poderia mostrar essas imagens nas redes sociais, do desfile, das fotos? Eu sou imbrochável, ok? Falou que é imbrochável. Por que ele falou que é imbrochável? Porque ele é mongolóide e tal? Ou porque ele sabia que toda a imprensa que apoia o STF iria mostrar alguma coisa, iriam falar alguma coisa? Ficam caçando qualquer coisa que ele fala para usar aquilo ali contra ele.
Será que foi uma coisa que esse presidente pensou e falou que só lembrou, ok? Porque sabia que assim as imagens daquele desfile seriam mostrados, eternizados, porque todo mundo queria mostrar aquelas imagens, queria comentar sobre aquelas imagens, sobre aquele acontecimento no desfile do 7 de setembro, para que essas imagens fossem mostradas mais tarde, em comparação o número de pessoas que estavam lá apoiando o presidente no 7 de setembro, em comparação com o número da quantidade de pessoas que apoiam o presidente que veio depois dele. Comparando o número de pessoas que foram no 7 de setembro daquele ano com dos anos posteriores, o que fica claro? Qual o presidente, qual é o verdadeiro presidente do povo? Isso daí é óbvio que tem manipulação, é óbvio que tem perseguição política. Então a gente para e pensa, né? Se existe isso, se existe o Lula e o Bolsonaro sendo usados como fantoches, e tem pessoas acima deles que usam eles, que têm o poder de colocar um na cadeia, tirar outro da cadeia, criar narrativas, criar histórias, para colocar um na cadeia, para tirar outro da cadeia, para colocar um na presidência, prova o quê? Que o voto não vale nada, prova que as urnas são manipuladas. E aí a gente para e pensa que o dono, o criador das urnas eletrônicas falou que elas podem ser manipuladas, associado a tudo isso, a gente juntar todos esses fatos, será que não fica óbvio uma perseguição política, uma manipulação de gado? Mas aí a questão que fica é quem são as pessoas? Quem são as pessoas que têm o poder de manipular, de usar o Lula e o Bolsonaro como fantoches? Quem são essas pessoas que realmente mandam no Brasil, que definem quem vai ser o presidente do Brasil? Porque não é o povo votando. Porque se votar realmente mudasse alguma coisa, todos nós seríamos proibidos de votar. Você já parou para pensar sobre isso? Ou acha que é só papo de maluco, papo de louco, papo que não tem nada a ver, teoria de conspiração, coisa de quem não conhece nada, etc e tal? O que você acha disso? É coisa de alguém que tem um candidato, que está defendendo alguém, que está defendendo algum candidato? Ou é coisa de alguém que não está nem aí para nenhum dos candidatos e por não estar nem aí para nenhum dos candidatos consegue ver sem emoções envolvidas, sem ego envolvido, sem a manipulação pelo gênero, pelo órgão genital, pela raça, pela classe social, por quem vota, em religião, em quem você acredita, no que você acredita, etc e tal. Deixe aí o seu comentário se quiser comentar, se não quiser comentar também não precisa comentar nada. Se é que alguém assistiu o vídeo até aqui, se assistiu, como diria Faustão, obrigado pela paciência e audiência, bicho. Deixa aí o seu like, como dizem os youtubers, influencers, etc, para ganhar meu dinheirinho de cá. Deixa aí seus likes, curta, comente, compartilhe e essas paradas todas aí. Paz pra todos, fui!